valores, as nossas convicções, construindo ali as nossas histórias. Infelizmente, nós somos muito criativos para construir histórias que não existem, que vai muito ao encontro do que você acabou de falar. Que às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa reage de uma forma e a gente já acha que, nossa, a pessoa não gosta de mim, ela tá com raiva de mim, ela falou isso porque ela quer me provocar. E não é nada disso, né? Acho que a pessoa tava ali num momento emocional dela diferente do que a gente tava e a gente começa a interpretar sinais de uma forma completamente errada, né? Eu falei muito sobre isso essa semana por conta do confinamento, né? Do isolamento. Esse é um tema que ganhou muita importância. Porque as Porque as pessoas... pessoas não conseguem conviver. Exato. E elas não conseguem conviver por falta de comunicação. Eu comentei até na semana passada, saiu uma matéria num veículo internacional falando um pouco da taxa de divórcios na China, que foi o primeiro país aí atingido pelo coronavírus. E cresceu muito a taxa de divórcios, de pessoas querendo se separar, porque os É casais isso, não Mi. conseguem se comunicar. Que coisa, hein? Eu não sabia disso. E olha que dado importante, né? Você vê o que é a importância disso, a importância da comunicação. Exatamente, porque às vezes a gente na rotina, no dia a dia, né? Antes desse isolamento, as pessoas passam o dia inteiro na rua, chegam em casa, tem ali algumas poucas horas de convivência. Sobra pouco tempo para conviver com a família. E agora as pessoas estão sendo obrigadas a conviver 24 horas por dia. E quando elas não sabem se comunicar, é isso, né? Você fala uma coisa, a pessoa já responde torto, e aí vai virando um campo de guerra. Até porque muitas vezes existem conflitos anteriores que não foram resolvidos e que a gente traz e coloca na nossa frente o tempo todo, é o tal do ranço, né? A gente fica com ranço de alguém, a gente fica com ranço de alguma situação e traz esse conflito emocional, esse peso emocional para cada conversa, para cada diálogo que a gente tem. E aí nunca vai conseguir ser um diálogo de fato, sempre vai ser um conflito, sempre vai ser um atrito, uma discussão. Não sei se você concorda com isso. Claro que eu concordo em gênero, no grau, porque eu acho que não tem quem não vive isso. Quem não vive aquele negócio de falar assim, caramba, não era o que eu queria dizer. Ele entendeu completamente diferente. E quantas vezes eu sou casada há 18 anos. Então isso acontece mesmo, é normal. E às vezes você não está muito legal, você está vivendo um momento difícil, você já transfere isso para o outro. Eu acho que isso em empresa acontece o tempo todo, entre funcionários, entre os colaboradores, entre os fornecedores, entre todo mundo. Isso é muito sério, né? Eu acho que você saber se comunicar é uma arte, e uma arte extremamente necessária. Existe Aí, uma Mi, coisa também, Camila, que é o contágio emocional mesmo, né? O nosso cérebro, até o desenho dele, quando a gente faz uma conexão com uma outra pessoa, ele é desenhado de uma forma que faz realmente um acoplamento. É como se fizesse realmente uma conexão. E existe essa questão do contágio emocional. Então, se eu chego na sua casa, por exemplo, para te visitar e você tá super alegre, tá super feliz, tá super entusiasmada, e eu me conecto com você, eu passo a sentir a mesma coisa que você está sentindo. Então eu também fico alegre, eu também fico entusiasmada. E o contrário também é realidade. Geralmente a gente percebe na situação oposta, quando é uma coisa tóxica. Quem já não teve um colega de trabalho, um amigo, algum familiar também, que é aquela pessoa que só reclama, que tem uma energia mais pesada. Quando você entra no ambiente, você se contamina. Você fica na mesma energia da pessoa. Então a gente tem uma conexão, às vezes, tão grande com as pessoas que a gente se contagia. Então aquela emoção que é da pessoa, a gente acaba pegando. E aí a gente fica para baixo, fica desanimada, começa a ficar reclamona também. Então tem esse contágio emocional, os cientistas chamam assim, que é uma questão, uma equação também muito importante dentro de um relacionamento, dentro da comunicação. olá, pessoal. Então, pega esse aviãozinho que tem aqui, ó, do lado do pontinho de interrogação e manda agora para todo mundo que reclama na cabeça de vocês. Ou então, para as pessoas que vocês reclamam na cabeça de todo mundo também. Vamos fazer uma corrente de todo mundo saber conversar aqui um com o outro e começar a se dar melhor, né? E Exato. aí, assim, o nosso curso, ele é venda, empreendedorismo e atendimento ao cliente. Como é que isso funciona? Como é que a gente sai de casa, às vezes, nessa energia baixa que você está falando, nessa bad, vamos chamar assim, e aí a gente vai atender um cliente. O que isso pode refletir na nossa vida toda? Depois, como é que termina esse banzé, né? Vamos chamar assim.
Meus angolanos estão muito acostumados comigo, porque eles sabem que eu falo desse jeito mesmo e a gente vai levando muito para a realidade. Outra coisa que eu queria te falar é sobre a formalidade. Como que a gente consegue... o angolano, ele é extremamente formal. Hoje a gente tem ainda uma cultura muito preservada e muito formal, é lindo. Mas isso é útil no atendimento ao cliente? Isso conecta? Tá. Vou começar respondendo, então, a primeira coisa que você falou da questão da pessoa sair de casa, de repente, numa energia ruim, né? E aí acho que isso é algo que a pessoa pode fazer para si, pensando não só no cliente, mas pensando em si. De realmente neutralizar um pouco essa energia e mudar um pouco essa energia, né? Eu acho que todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos desafios. E é importante que a gente pratique o autocuidado, né? Antes da gente sair, iniciar o nosso dia de trabalho, seja você trabalhando em casa, você trabalhando dentro de uma empresa, dentro de uma loja, você tem no seu próprio negócio, é você ter o autocuidado com você para que você realmente fique numa energia mais positiva, que você tenha esse autodomínio de saber qual é a emoção que você quer passar para o seu cliente. Isso também é muito importante, né? Eu gosto muito de falar de intenção na comunicação, porque a gente precisa ter bem claro a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de não conseguir transmitir uma mensagem está justamente na falta de intenção. Eu ir, de repente, para uma conversa com um cliente, uma conversa com um gestor, com um colega de equipe, e eu não ter claro na minha cabeça qual que é a intenção daquela conversa, o que eu preciso, qual é o resultado que eu espero dessa conversa. Eu quero vender alguma coisa, eu quero construir um relacionamento, eu quero alguma informação, eu quero deliberar alguma coisa com essa pessoa. Então, eu preciso ter isso muito claro em mente. Porque aí eu consigo seguir ali um caminho, desenhar mesmo um caminho da conversa. Depois eu posso até disponibilizar um exercício que eu aplico nos meus processos de mentoria. E aí você faz um post, de repente, e compartilha esse exercício com eles ou manda no grupo. Que é você realmente colocar ali qual que é o meu objetivo com essa conversa. E dentro desse objetivo, você colocar ali 3 passos importantes, 3 coisas importantes que eu vou falar. Então, por exemplo, hoje aqui na live, vou dar como exemplo. O nosso objetivo é fazer uma aula sobre comunicação, explicar sobre o poder das palavras, como que as pessoas podem conseguir melhores resultados na vida usando a comunicação. E aí eu separo aqui 3 pontos principais que eu quero falar. Eu quero então falar sobre comunicação interpessoal, sobre comunicação interpessoal e sobre comunicação assertiva. E aí eu já sei o caminho que eu vou percorrer durante a minha conversa. Isso facilita muito, isso faz com que eu mantenha realmente o foco e consiga chegar nesse objetivo final. Faz sentido isso, Ká? Faz sentido. Então, antes de eu sair para atender um cliente, para ter uma reunião, para ter uma conversa difícil que são necessárias para o crescimento da empresa, eu vou lá e eu escrevo os 3 pontos principais da conversa. Exatamente. Como que eu separo esses 3 pontos? Qual que é o objetivo da sua conversa em primeiro lugar? Então, é uma conversa que, de repente, você quer fechar um contrato de venda. Meu objetivo é fechar esse contrato de venda. E aí, como que eu vou chegar nesse... Como que eu vou alcançar esse resultado? Eu vou mostrar... Então, o objetivo, como Isso. eu vou alcançar... O como eu vou alcançar, você já entra nos 3 pontos. Eu preciso mostrar os benefícios do meu produto, eu preciso mostrar os diferenciais do meu produto e eu preciso mostrar que o meu valor tem um grande diferencial de valor, tá num valor ok para o mercado, que é um valor ok. Uhum. Então eu coloco esses 3 pontos, falo assim, isso aqui é o que eu preciso percorrer durante a minha conversa. Porque aí eu já sei o meu caminho, é como se fosse um Waze. O Waze te mostra o melhor caminho. Então, eu já sei, vou passar por aqui, por aqui, por aqui. E aí eu chego nesse resultado que eu espero. Muito legal. Então, assim, eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou para me aventurar numa reunião. Eu vou parar antes, eu vou ter lá meus 5 minutos para me organizar e me preparar para este momento. Eu achei maravilhosa essa dica. Incrível. Continue, me arrase. O que acontece? Muitas vezes não, na maior parte do tempo, o processo de comunicação ele é muito inconsciente. A gente aprendeu a se comunicar na infância por imitação, imitando os nossos pais, imitando os nossos familiares, nossos professores, irmãos, colegas. E a gente não parou para refletir na comunicação. Como que é o processo de comunicação? O que eu preciso fazer? Então, a gente agora precisa fazer o caminho de realmente trazer a comunicação para a nossa consciência. O que eu posso usar aqui de elementos para realmente encantar o meu cliente? Para realmente convencer o meu cliente a fechar um negócio comigo? O que eu posso trazer? Que tipo de informação?
Que tipo de conexão eu posso gerar com o meu cliente? E um ponto que é muito fundamental nas habilidades de comunicação é a escuta ativa. E acho que a Camila já me ouviu falar bastante disso. Isso é muito importante, principalmente em vendas, a gente escutar muito o nosso cliente. Então, antes da gente ir lá, sentar com o cliente, buscar vender, fazer uma coisa talvez às vezes até forçada, de tentar empurrar porque eu preciso bater uma meta, é ouvir o seu cliente. Porque quando a gente escuta, né? E aí eu faço a separação entre ouvir e escutar. Ouvir é o que o nosso canal auditivo faz, né? A informação entra por aqui. O escutar é eu processar aquilo que está sendo dito. Então, eu processo aquela informação que o cliente me passou. Porque o cliente ele vai te contar tudo o que ele precisa. Então, você fazer a escuta com boas perguntas. É se interessar pelo cliente, o que o cliente tem a te dizer. É fazer mais perguntas. É perguntar como você pode ajudar. Que tipo de apoio você pode dar para o cliente. E ele vai te dando ali todas as respostas que você precisa. Anota tudo o que ele está falando. E em cima disso, nessa mesma reunião, ou de repente num próximo encontro, você chega com uma proposta formulada em cima do que ele precisa. Porque a chance dele fechar com você é muito maior. Porque cada necessidade, cada desafio que ele... É muito mais fácil. Eu sempre falo assim para os meus clientes: antes de você começar a falar, faça um raio-x do teu cliente. Se você conseguir captar qual é a necessidade dele, vai ser muito mais fácil de você conseguir corresponder e atender com qualidade e fidelizar aquele cliente para sempre. Só que às vezes a ansiedade, ela é tão grande das pessoas, e eu vejo muito isso em atendimento, e a gente vê o quanto uma pessoa ansiosa entrega o quanto ela não é preparada. Eu tô certa, Mi? Com certeza. Acho que a ansiedade ela atrapalha bastante, principalmente na nossa fala, Mila. Porque a nossa fala, a emissão da nossa voz, ela está totalmente relacionada à nossa respiração. Então, como eu trabalho com muita gente que tem medo de falar em público, por exemplo, e eu já passei por isso, é muito comum isso. Na hora que você sobe num palco, você começa a falar muito rápido por conta da sua ansiedade. Ela descompassa a sua respiração. E nisso você entrega toda a ansiedade para o público, porque eles não conseguem nem entender o que você está falando. Você está indo muito rápido, você começa a atropelar as palavras, falta fôlego para você falar. Então é importante, dentro desse preparo para uma reunião, além de você sentar, escrever a sua intenção, escrever seus objetivos, os pontos que você vai tratar, é você cuidar da sua respiração. Momentos antes de você entrar na sala, ou mesmo ali na sala, você respirar com propósito, né? Prestar atenção na sua respiração, puxar, segurar um pouquinho. A gente fala da respiração com diafragma, de inchar um pouquinho ali o estômago, né? Então, de prestar atenção nessa respiração, para essa respiração conduzir toda a reunião, toda a negociação com muita tranquilidade. Porque isso vai te ajudar a ter uma fala melhor, uma fala mais articulada, uma fala mais tranquila. E a nossa confiança também mora na nossa voz. Quando a gente consegue trazer toda essa tranquilidade para a nossa voz, isso passa tranquilidade para quem está do outro lado também. Entendi. Entendi. Nossa, eu tô amando todas essas dicas. E eu ia perguntar justamente, aqui a gente tem algumas perguntas, vamos lá. Primeiro, o seu João Calulo, ele pediu para você falar um pouco sobre comunicação assertiva. Tá. E aí, gente, vamos aproveitar nesse tempo e mandar os aviõezinhos aí para os ansiosos que a gente falou agora e para quem precisa saber de uma comunicação assertiva. Eu falei para eles que hoje eles estão no menor número, os africanos são os que têm o menor número de, claro que eles estão sofrendo com toda essa inclusão, com tudo isso que a gente tem se readaptado, mas são os que menos tiveram casos detectados e mortes. Então, eu falei para eles hoje que quem tem mais equilíbrio nesse momento para estar passando a informação para todo mundo são eles. Então, a gente precisa dessa ajuda. Com certeza. Vamos olhar essa mensagem. A comunicação é muito importante em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento, mais importante ainda, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a assertiva. A comunicação assertiva, ela está muito ligada ao nosso autoconhecimento também, Camila. Por quê? Porque uma pessoa que sabe se comunicar de forma assertiva é aquela pessoa que ela sabe colocar as suas opiniões, ela sabe colocar os seus
sentimentos de maneira clara, de maneira apropriada, respeitosa. Então, o que é muito comum acontecer? No momento que a gente precisa fazer uma negociação, no momento que a gente precisa colocar alguma coisa em uma conversa difícil, às vezes a gente abre mão dos nossos direitos, a gente abre mão dos nossos desejos e das nossas necessidades. Isso é muito importante para uma comunicação assertiva, que a gente seja capaz de realmente colocar, sem ser agressivo, porque muitas vezes se confunde a agressividade com a assertividade, sem ser agressivo, defender o que é direito seu, o que é uma necessidade sua, o que você precisa e o que você sente. Então, você ter até essa coragem de colocar. Às vezes, numa negociação, você... Ah, não, então tá tudo bem. Para não entrar em um conflito, para não desagradar a outra pessoa, isso prejudica. Não. Isso é uma comunicação... é um modelo de comunicação assertiva. Enfrenta um conflito, de repente, enfrenta uma situação difícil, ali a sua opinião, a sua necessidade e busca uma solução. Tudo bem, se você está precisando de A e eu estou precisando de B, será que a gente não pode se encontrar no meio do caminho e os dois saírem com C? É mais ou menos isso. Para a gente poder, então, todo mundo se beneficiar. Então, é a gente saber realmente colocar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E acreditar que a minha necessidade é tão importante quanto a necessidade da Mila. E aí, quando eu faço Entendi. isso, Isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente evita a confusão. Não entendi. Quando a gente consegue fazer esse termômetro de entender que a minha necessidade ela é tão importante quanto a do outro, e a forma, talvez, de estar interpretando a situação podem ser pontos de vista, e fazer tudo isso com muito respeito e com muita qualidade das palavras utilizadas, evita muita confusão, não é verdade? Exato. O que acontece é que a maioria de nós, e aí eu falo um pouco aqui do Brasil, por ser um país especialmente, mas eu acho que se aplica também para todo mundo, a gente tem essa coisa muito do afetivo, de querer agradar, de não querer entrar em isso. A gente deixa de lutar pelos nossos direitos, de falar, poxa, eu tenho essa necessidade, eu preciso fechar esse contrato nesse valor para bater minha meta, para conseguir as contas no final do mês. E aí, quando a pessoa faz uma pelo meu valor, mais simplesmente. Exato, exatamente. Quando a pessoa do outro lado faz uma postura mais assertiva, às vezes a pessoa fala, opa, ah, não, então tá bom, então eu fecho por esse valor com desconto. A gente cede, às vezes, muito fácil. E a comunicação assertiva é justamente isso, é a gente aprender, falar, não, eu tenho a necessidade, eu tenho esse direito, eu tenho essa opinião e eu defendo esse meu posicionamento. Não significa que você vai ser inflexível. Significa que você está disposto a negociar desde que as suas necessidades sejam atendidas e a necessidade do outro também seja atendida. E por isso que eu volto no ponto da escuta. Você tem interesse genuíno e quando você escuta o que o outro está falando, você consegue identificar, opa, a necessidade dele é essa. Que outro de mantendo o meu valor até o meu cliente. E aí você vai precisar usar da criatividade para chegar nesse meio do caminho. Então é uma comunicação bastante respeitosa, mas defende todos os seus direitos e todas as suas necessidades. Respondi? Entendi. Respondeu. Muito bem respondido, por sinal. Aí o seu Pedro está aqui perguntando. Nos casos de clientes com pouca eloquência, como lidar com isso? Tá, no caso de com poucas eloquências. A gente tem que ditar um pouco o caminho, né? A comunicação, ela é a nossa responsabilidade. Então, eu sempre digo isso. Quando eu comunico algo e alguém não entende, eu preciso tomar a rédea de responsabilidade e falar, peraí, como eu trago isso para minha responsabilidade e como que eu comunico isso de uma maneira diferente. Então, a gente precisa puxar um pouco a responsabilidade para a gente. Então, se o cliente não está conseguindo, como que eu faço para entender ali o que o cliente está me dizendo? Como que eu traduzo isso e coloco isso, de repente, numa áfora, eu mudo um pouquinho a formulação do que ele me disse e confirmo com ele. Foi isso que você me disse? Então, é muito importante que a gente traga sempre a responsabilidade para a gente conduzir um pouco essa conversa. Entendi. Então, quer dizer que a forma que a gente se posicionar perante ao nosso cliente
vai fazer com que a eloquência dele aumente ou diminua também. E a preocupação que eu tenho que estar de me adequar à interpretação do outro num atendimento. A gente precisa, eu sempre tenho o poder das perguntas, por exemplo. Quem faz muitas perguntas em uma conversa, ele acaba ficando com o poder da conversa. Ele conduz toda a conversa. Então, o tom que a gente dá, a gente vai acabar criando situações de rapport. A gente vai se conectar com o cliente a tal ponto que ele vai começar, de repente, a imitar o que a gente está fazendo, sem ele perceber. Inconscientemente, isso acontece. Então, conforme é aquele negócio, né? Você começa a olhar para cima, quando você vê, tá todo mundo olhando, né? Exatamente isso. Então, quando dispõe a fazer com o seu cliente, tem a técnica do espelhar intencionalmente a espelhar o seu cliente, a postura corporal dele. Quando você começa a fazer isso, você gera uma conexão tão grande que a comunicação entre também vai ficar mais fluida. Porque para o seu cliente vai parecer, nossa, ela está dentro da minha, tá falando tudo o que eu preciso ouvir. Então, você puxa e qual você o segredo para conseguir isso? Dessa... Não entendi. Eu acho que o seu áudio está falhando um pouquinho, Mi. Tá. Calone, só um pouquinho. Tá. Eu ia perguntar qual a técnica para a gente conseguir se conectar com o cliente ou com as pessoas que a gente quer se comunicar dessa forma. Muito melhor. Ah, então tá bom. Então vamos embora. É que tava com um carregador aqui, que tava com pouca bateria. Aí eu vou pôr o meu também, para ver se melhor. Vamos lá. Qual a técnica para a gente conseguir se comunicar? Posso seguir? Tá com uma postura mais reclinada assim na cadeira, a gente vai copiar esse movimento. Se a pessoa tá com a postura um pouco inclinada mais para frente, como a mão dela tá posicionada na mesa, a gente vai fazer esse mesmo movimento com pouquíssimo tempo de atraso. 5 segundos. Cruzou a perna, 5 segundos você cruza a perna. E aí, em questão de repetição de 2, 3, 4 vezes, vocês vão entrar no rapport. Vocês vão entrar numa conexão. E aí, o seu cliente vai passar a repetir os seus movimentos inconscientemente. E aí, vocês já estão numa conexão mais profunda e aí o negócio vai fluir. Não tô te ouvindo, Camila. Não sei se é aqui ou se é aí. Quem estiver acompanhando aí, vocês estão conseguindo ouvir a Camila? Eu não consigo te ouvir. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Agora você está ouvindo? Ah, agora voltou. Voltou? Agora sim. Ah, beleza. Então é meu fone. Voltou. Então, você vê, às vezes quando você vai atender uma pessoa difícil, ela está ensinando aqui já toda uma estratégia para a gente ir lá se adequar à situação e conseguir deixar essa situação um pouco mais fácil, gente. Olha que precioso tudo isso. É porque, até entrando um pouquinho num outro tema, né? Como que é a estrutura da comunicação? 7% da comunicação é composta pelas nossas palavras. 38% pelo nosso tom de voz. E 55% pela nossa linguagem corporal. Então, por mais que você selecione muito bem as suas palavras, se você não cuidar do seu tom de voz, você não cuidar da sua linguagem corporal, você não vai conseguir atingir o seu resultado. Você precisa estar em congruência com tudo isso. Então, não adianta eu vir aqui te dar uma notícia ruim, dando um sorrisão de um lado ou outro. Você vai falar, peraí, tem alguma coisa estranha, eu não confio nessa pessoa. Então, a gente precisa cuidar da linguagem corporal, porque muitas vezes você vai conseguir, inclusive, perceber se o seu cliente está mais propenso a uma negociação ou não. Porque, às vezes, a pessoa está com a postura mais... assim, o ombro mais caído, tá com uma postura mais fechada, de repente um braço cruzado, pode indicar que a pessoa não tá aberta para conversar com você.
E isso acontece muitas vezes até de forma inconsciente mesmo. A pessoa nem percebe que ela está emitindo esses sinais para você. Então é importante a gente pegar esses pequenos sinais na comunicação e a gente também cuidar disso. Porque as primeiras impressões, ainda mais que o primeiro contato, as primeiras impressões são formadas em questões de segundos. Então, às vezes, você tem 10 segundos para conquistar uma pessoa. Então, você tem que botar um baita sorrisão no rosto e tem que sentir aquilo vindo de dentro, né? Não pode ser aquele sorriso amarelo, aquele sorriso falso, que você tá sorrindo só que você tem que sorrir. Você tem que sintonizar nessa emoção de tô entusiasmado porque vou fechar um negócio, tô feliz por estar aqui, tô grato por ter essa oportunidade de conversar com essa pessoa. E aí você coloca aquele sorriso sincero no rosto. O sorriso eu acho que é a coisa mais contagiante que tem. Você dá um sorriso, a pessoa do outro lado ela se sente propensa a dar um sorriso para você também. E aí ela já se abre para essa comunicação. Eu coloquei aqui sobre a verdade na hora das suas palavras. Você colocar a sua verdade. Quanto mais você conseguir falar a sua verdade, passar a sua originalidade no atendimento, nas suas ações, no seu jeito, tudo isso vai ser muito favorável na sua comunicação e em atingir o seu objetivo. Tá correto, Mi? Perfeito. Eu trabalho com a comunicação autêntica. É isso que eu busco trazer para os meus mentorados. O que acontece? Muitas vezes as pessoas precisam falar em uma reunião, precisam fazer uma apresentação em público e elas não se sentem confiantes para isso, elas têm medo. E dentro desse meu caminho, porque eu já tive medo de falar em público e eu já passei por isso, eu descobri que o poder está justamente na autenticidade. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente está numa conversa entre amigos, como a gente está aqui. Eu estou no momento que eu estou numa conversa com você e estou numa conversa com todo mundo que está nos acompanhando e estou considerando todo mundo amigos já. Eu me sinto muito mais confiante para conversar com vocês, porque de alguma forma eu já estou conectada com vocês, eu já conheço a Camila, já estive pessoalmente com ela, a gente já viveu aí grandes experiências juntas. Então eu me sinto confiante, eu me sinto relaxada para conversar com você. Eu estou no meu eu mais natural aqui. Eu estou à vontade. E quando eu estou à vontade, me vem toda essa confiança que eu preciso para transmitir as minhas mensagens. Então a gente precisa repetir isso na vida, em todos os momentos, né? Por isso que eu falo da importância do autoconhecimento para a comunicação. Quanto mais eu me conheço, eu sei os meus valores, eu sei as minhas convicções, eu sei das minhas crenças, mais eu consigo ser natural, mais as pessoas conseguem ver essa autenticidade em mim. Elas conseguem perceber que o que eu estou passando para elas é a minha verdade. Agora, se eu busco trabalhar de forma ferramental, de forma técnica, existem várias técnicas e várias ferramentas que a gente pode usar dentro da oratória, dentro da comunicação. Só que se eu penso nisso como uma ferramenta e eu não trago isso para a minha realidade, eu não me questiono como a Milena pode adaptar isso para a Milena, isso fica muito artificial. E as pessoas que estão me assistindo, as pessoas que conversam comigo, elas percebem. Elas falam, nossa, não confiei na Milena. Tá forçada. Tá forçada, ela não me passou verdade. Então, por isso que é tão importante a gente se permitir ser você. Porque quando você é você, você se sente confiante. Você tá na sua zona ali de certa forma, uma zona de conforto. Mas que você consegue transmitir a sua mensagem, transmitir a sua verdade. E a pessoa que está conversando com você, ela vê essa verdade em você. Ela sente que você está sendo verdadeira. Eu acredito nisso. Eu acredito que por mais que você vai usar ali a técnica da repetição, tudo isso, se você não colocar toda a tua verdade, todo o teu brilho, nós estamos no nosso 12º dia de live. Então, a gente falou com várias pessoas já e um dos nossos convidados foi muito surpreendente, porque ele é um Shark Tank e ele falou... E aí a gente esperava ouvir uma série de coisas, né? Ele aprova uma média de 500 projetos por ano, desculpa. E aí a gente perguntou para ele o que faz ele aprovar um projeto. Então, e qual é o plano de negócio, né? Qual é a estrutura, o que ele observa no empreendedor para que ele aprove o projeto daquele empreendedor. E a resposta dele foi o brilho nos olhos. Então, você vê, às vezes você faz ali estruturas de cálculos econômicas maravilhosas, isso e aquilo, mas se você não tem a sua verdade, a sua naturalidade no atendimento, você não vai chegar em lugar nenhum, não adianta. Nada forçado dura. Você pode ser forçado 1, 2, 3 dias, mas constantemente imitando alguém, querendo copiar, querendo fazer uma coisa que não é a sua essência, você não vai conseguir manter.
E aí, eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, Mi, o que não fazer numa comunicação, num atendimento? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Acho que o cuidado que a gente tem que ter é ter essa atenção, de fato, com a linguagem corporal, com o conteúdo das palavras, prestar atenção para não se transformar numa comunicação muito negativa. Às vezes a gente acaba usando muito não, né? E o não, a gente não tem uma representação mental dele. Então, quando eu falo para uma pessoa, não faça isso, a tendência é que ela faça. Porque o não, ela não consegue visualizar mentalmente, não, ela tira e coloca o foco no verbo que vem na sequência. Então, a gente buscar realmente ter uma comunicação mais positiva, uma comunicação mais construtiva, evitar o uso do não, evitar o uso, por exemplo, do se. Se você estiver disposto a fazer isso, por quê? Quando a gente fala se, a gente está dando uma condicional, a gente está falando para a pessoa que ela tem uma opção. Ela pode fazer Uhum. ou ela pode não fazer. E quando a gente quer que a pessoa realmente feche um contrato comigo, compre meu produto, quando você estiver pronto para isso, eu tô aqui. Porque aí a pessoa sabe que no momento que ela estiver pronta, ela vai ter ali você disponível. Não é uma condicional que ela pode, de repente, procurar uma outra pessoa. Então, esses são alguns cuidados aí da comunicação positiva, uma coisa mais construtiva, evitar o uso do não, evitar o uso dessa condicional se. Isso faz toda a diferença na nossa comunicação. E prestar muita atenção mesmo na linguagem corporal, no nosso tom de voz, se a gente está falando muito rápido, se a gente está falando muito devagar, para não ficar uma coisa também muito monótona, né? Ficou muito monótono, a pessoa do outro lado dorme. Ficou muito rápido, ela fica perdida. Então a gente tem que realmente prestar atenção ali na nossa entonação, na velocidade da nossa fala e percebendo também na outra pessoa todos os sinais que ela está passando pra gente. Se a pessoa está olhando pro relógio, se a pessoa está olhando no celular, ela não está interessada no que você está falando. E aí você precisa encontrar novos caminhos, novas estratégias para passar a informação que você precisa. E escutar é essencial. Escutar sempre, fazendo perguntas, pedindo mais informações. Quanto mais escuta, vai anotando, que aí aquilo ali vai ser o caminho que você vai percorrer para fechar a sua venda, para vender o seu produto. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui. Tá. Enquanto isso, gente, vai mandando aí o coraçãozinho e o aviãozinho. Nas organizações, o seu Pascoal que fez. Nas organizações falam sobre comunicação interna e externa. Pode falar um pouco sobre isso? Dentro de uma organização, né? A comunicação interna é a comunicação que a organização tem com os seus funcionários. Então, geralmente, é uma comunicação que é feita ou pela área de recursos humanos ou pela área de comunicação. Então, é todo tipo de comunicado que a empresa precisa passar, que atinja todos os funcionários ou que atinja um grupo de funcionários, o RH ou a área de comunicação vai fazer um comunicado, seja por e-mail, seja um banner que vai colocar em algum lugar da empresa, para que essa informação chegue no seu empregado. Então, por exemplo, agora que a gente está nessa fase aí do Covid, as empresas precisam se comunicar para falar para os funcionários qual é o procedimento. Olha, hoje muitas empresas, por exemplo, estão comunicando aos seus funcionários aqui no Brasil que na próxima semana eles precisam ainda ficar em esquema de home office. Então a empresa solta um comunicado, um e-mail, tem empresa que usa de redes sociais para fazer isso, uma rede social fechada. Então é toda a comunicação que é com os funcionários, apenas para os funcionários. E a comunicação externa é a comunicação que sai para fora da organização. E aí, cada empresa tem o seu público. Tem empresa que fala muito com o governo, tem empresa que precisa falar com o consumidor final, tem empresa que fala com academia, fala com escolas, fala com universidades. Então, a empresa mapeia todos esses públicos, identifica todos os públicos, e aí ela conversa com esses públicos de diferentes maneiras. Em reuniões, em eventos, fala por meio da imprensa, leva muita coisa para o consumidor final, por exemplo, por meio da imprensa, por meio das redes sociais. Então, a empresa faz esse mapeamento de públicos e é interessante isso porque a gente pode adaptar também para a nossa comunicação, né? Como as empresas fazem. Elas fazem o mapeamento de todos os públicos com quem ela quer falar, ela identifica as mensagens-chave para cada público e a forma como ela vai atingir cada público, e aí então ela começa a executar. Então eu quero falar com o consumidor final. Onde está o meu consumidor final? Está nas redes sociais. Ok, nas redes sociais eu posso falar de uma forma mais informal? Posso. Aí ela vai e constrói aquela mensagem-chave de uma maneira mais informal
para que o público, na hora que lê aquilo, fala, tá falando comigo, me interessei, deixa eu ver mais sobre isso aqui. E isso a gente pode aplicar na nossa comunicação. Com quem eu vou falar? Ah, eu vou falar com o CEO de uma empresa. Tá, então eu preciso de uma certa formalidade. O que é importante para o CEO? Ah, para o CEO é importante o lucro, é importante isso aqui fazer algum benefício econômico para ele. O meu serviço, de repente, gerar economia para ele. Ah, então tá bom, vai gerar economia e vai gerar produtividade. Então é esse argumento que eu vou trabalhar para chegar lá no CEO e conversar com ele, entregar essa mensagem para ele. Olha, comprando o meu produto, você vai ter uma economia de X% e a produtividade dos seus colaboradores vai aumentar em X%. A tendência desse CEO topar o seu negócio é muito maior, que se você for direto num ponto que é importante para ele. E a gente pode fazer isso o tempo todo, até numa conversa com a família. Realmente analisar qual vai ser a estratégia da comunicação e aplicar. Exatamente. Né? Agora, a falta de comunicação, o que ela pode causar? Hoje eu estava conversando com a minha equipe de uma das minhas empresas e eu estava conversando com eles sobre a falta de comunicação. Sobre assim, opa, peraí, a gente está em quarentena, mas a gente está ativo e a falta disso? Aonde que isso está sendo presente? Aonde que nós estamos sendo presente no momento com as pessoas através da comunicação? O que a falta, qual o prejuízo que a falta de comunicação pode gerar? Camila, eu gosto de trazer um exemplo da comunicação como a energia. A energia é algo que a gente tem ali, que está garantido, está todo dia, né? Todo dia a gente aperta ali o interruptor, a luz acende, a gente está tranquilão. Quando que a gente sente falta? Quando acaba. Quando não tem. Aí a gente fala, caramba, como a energia é importante, né? Como a energia tem um valor grande na nossa vida. E a comunicação é a mesma coisa. Quando dá o atrito, quando dá o quebra-pau, quando alguém explode, quando sai um comunicado, de repente, numa empresa que não era para sair, quando a gente tem um prejuízo financeiro porque faltou comunicação, quando a gente, de repente, divulga alguma coisa que ainda não era hora de divulgar, e isso gera um buchicho na imprensa, ou gera um problema financeiro, gera um problema ético, enfim. Quando falta comunicação, a gente realmente percebe. E geralmente é isso, é conflito, é atrito, é perda financeira, é alguma questão que vazou para a imprensa, alguma questão que ficou mal resolvida, é o rancinho que fica entre as pessoas. Então, a falta de comunicação gera isso. Os problemas mal resolvidos. Exatamente. Em tudo que a gente faz, seja dentro de casa, seja nas organizações, as organizações, por exemplo, elas são feitas de pessoas. Colaboradores nada mais são do que seres humanos, pessoas. E pessoas, a gente tem essa necessidade humana de relacionamento e de conexão, todos nós temos. E para você ter relacionamento com alguém, você precisa do quê? De comunicação. Então, quando falta a comunicação, você tem essa quebra dos relacionamentos. Quebra a confiança, quebra uma amizade, quebra um relacionamento amoroso, quebra um relacionamento com a família, dá uma briga. E aí as coisas vão se transformando. Hoje, antes de começar a live, eu tava falando com uma amiga minha, porque eu até ia fazer um stories brincando com isso. Falei, gente, essa semana aumentou potencialmente o número de pessoas que estão me procurando no WhatsApp para desabafar. Para desabafar sobre o coleguinha. Por quê? As pessoas estão cada uma trabalhando da sua casa. Ah, isso que fulano fez me irritou, eu tô nervosa. E aí a pessoa me procura para desabafar, só que ela não vai falar com fulano. E esse é um problema que nós temos. Nós evitamos o conflito, nós queremos agradar as pessoas, e aí a gente não tem coragem de falar para elas: olha, isso que você fez me chateou, por isso, por isso e por isso. Eu não gostei dessa sua atitude. Só que quando você vem desabafar comigo e você não vai falar com a pessoa que você deveria falar, você está tirando dela uma oportunidade de saber que um problema está acontecendo e você está ensinando para essa pessoa a forma como ela deve te tratar. Então é muito importante. A minha equipe sabe. Eu sou muito brava na empresa. Parece que não, todo mundo sabe que eu sou extremamente brincalhona, mas ao mesmo tempo que eu sou brincalhona, a hora que eu falo, opa, peraí, tem coisa errada, vamos conversar. E eu converso ali na hora, eu falo realmente o que eu tenho que falar e acabou. É melhor. É melhor porque você cessa aquele problema ali na hora. Agora, se você não fala, eu fiz um material sobre isso ontem aqui no Instagram. Se você não fala, você fica guardando aquele incômodo, aquele ranço. Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
Maioria das vezes, 99% das vezes, aquilo que você não fala, você explode lá na frente. Aí vai chegar uma hora que você vai pegar tudo aquilo que você guardou ao longo de um ano e vai tacar na cara da pessoa. E ela vai falar, poxa, eu não sabia que aquilo lá tinha te magoado. Por que você não me falou na época? Ah, porque eu achei que fosse te magoar. Aí começa, vira uma bola de Isso é neve, muito né? pior, isso ganha um tamanho, uma proporção muito maior. E eu sou a Exato. primeira que já esqueceu de um ano atrás. Olha, a gente tem uma pergunta da Drica. O salão que eu trabalho parou. Como eu faço para não perder os clientes quando a quarentena acabar e para não perder o vínculo? A dica que eu dou para ela é assim: em primeiro lugar, eu acho que a comunicação com esses clientes é fundamental. As redes sociais, hoje, elas facilitam demais. Porque a gente tem aqui possibilidade de estar fazendo gestos como esses, que a gente pode estar falando com todo mundo no meio de uma tarde, à noite, são 22 horas em Angola. Então, assim, em Portugal, então a gente tem essa facilidade de ferramentas para poder utilizar a favor disso. Se você não pode estar executando o seu trabalho, a dica que eu dou é assim, faça tutoriais do que você trabalha, de como que você realmente desenvolve esse trabalho, de como as pessoas nesse momento dentro das suas casas, por exemplo, eu preciso fazer a sobrancelha, eu sei que a Drica tem um salão. Então, como que eu posso me virar em casa? Tudo isso é muito válido nesse momento para ser lembrado, vão ser os primeiros a serem lembrados quando tudo isso passar. Isso é o meu ponto de vista. E o teu, Mi? Perfeito, Camila. Eu diria a mesma coisa. Acho que é o momento de realmente você ser lembrada. O que você acabou de falar é perfeito. Quem não é visto não é lembrado. Então é o momento de você praticar a sua empatia, que é algo que também é muito importante na comunicação, a prática da empatia, de entender, nossa, que momento será que o meu cliente está passando? Qual está sendo a dificuldade do meu cliente nesse momento? E se você não sabe, às vezes você pode perguntar para o seu cliente, falar para ele, meu, o que você está precisando nesse momento que eu posso te ajudar? Eu não posso ir até você, o meu salão está fechado, mas como que eu posso te ajudar nesse momento? O seu cliente vai falar o que ele precisa. Falar, putz, eu estou precisando fazer a sobrancelha, eu não tenho nem ideia de como faça. Ah, beleza, eu vou gravar um vídeo aqui fazendo a minha sobrancelha, você assiste aí e faz. Porque nesse momento é o que as pessoas estão precisando. Porque está todo mundo fazendo tudo dentro de casa. E quando o salão voltar, com certeza essa cliente, você vai ter fidelizado essa cliente, que você ensinou para ela a fazer aquilo que ela não poderia naquele momento, que era uma dificuldade para ela. Porque de repente ela vai participar de uma reunião e ela precisa estar com a sobrancelha ali toda arrumadinha. Então é uma forma de você fidelizar, é mandar uma mensagem de vez em quando, perguntar como está a cliente, como você pode ajudar, usar das redes sociais realmente para fazer tutoriais, para falar sobre o seu trabalho. Então é se manter presente na cabeça dos seus clientes. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente falar também é que o óbvio também precisa ser dito. Eu acho que isso é Adoro. tão fundamental. São coisas, às vezes, as coisas se perdem por setores tão pequenos. Às vezes, por uma falta de comunicar. Olha, hoje eu não posso estar presente. Isso acaba virando um problema tão grande e isso pode gerar consequências ruins entre pessoas e aí também trazer prejuízos. O que você acha disso? De que o óbvio precisa ser dito e o quanto as pessoas não se atentam a isso? Eu amo essa frase. Eu tenho ela colada em todos os Também. lugares. Eu tenho um exemplo muito bobo. Eu postei esses dias no Instagram, depois eu posso até te mandar. De um casal, que a esposa pegou uma foto do casal e falou assim pro marido: amor, coloca essa foto nossa na geladeira. O que o marido fez? Você viu? Ele pegou a foto, abriu a geladeira, colocou na geladeira. Muito provavelmente, o que ela quis dizer é, amor, cola essa foto nossa na porta da geladeira. Só que ela não foi específica. Ela não pensou no... Ela achou que para ele era óbvio. E o que é óbvio pra gente, às vezes não é óbvio para outra pessoa. E aquilo que é muito simples pra gente, às vezes não é tão simples para outra pessoa. Ela precisa de direcionamento, ela precisa saber exatamente o que ela precisa fazer. Então é melhor você pecar pelo excesso de dar muita informação e de falar o passo a passo que a pessoa precisa fazer, do que faltar e você ter depois o retrabalho. Porque você vai ficar estressado porque a pessoa fez errado, você vai ter que ensinar de novo, a pessoa vai ter que fazer de novo, e aí gera um estresse ali desnecessário.
Então, tira uns minutinhos, de novo, pensa o que eu preciso que a pessoa faça. Ah, isso, isso, isso. Que informação que ela precisa para fazer isso? Isso, isso, isso. Beleza. Aí você senta com a pessoa e comunica a sua expectativa. Diz o que você espera. Diz como você espera que seja feita. Diz para quando você precisa daquilo. E isso, gente, é dentro de casa, dentro de uma organização, em qualquer lugar. Eu vejo muitos conflitos que estão acontecendo agora dentro de casa. Ah, eu queria que a minha filha tirasse o lixo e ela não tira. Não tira porque você não falou para ela. Não tira porque você não mostrou para ela como tira o lixo. Parece óbvio, porque você tira o lixo todos os dias, então você sabe como fazer. Mas para a pessoa que nunca fez, aquilo tudo é novo. Então a gente precisa falar assim o óbvio, é muito importante. Gostei muito que você tocou nesse ponto. Olha, a gente tem uma pergunta aqui. É possível usar a comunicação como ferramenta e reforço da imagem organizacional e ativa da marca? Com Eu penso que certeza. sim, eu acho que isso é, por exemplo, eu estava me referindo a uma das minhas empresas, essa empresa Terra Brasil. Se eu não fizer nada hoje para fixar a comunicação, para fixar a marca, quem eu vou ser? Então, a comunicação ligada à fixação de marca é totalmente funcional e necessária diariamente. Perfeito. Tanto em organização quanto a gente como marca pessoal. Eu, por exemplo, sou uma marca pessoal. Eu sou mentora de comunicação, eu sou uma marca pessoal. Eu preciso comunicar o tempo todo o que eu faço, como eu faço. Eu preciso agregar valor para as pessoas, mesmo que elas ainda não sejam minhas clientes. Eu trago muito conteúdo, eu estou ali o tempo todo, faço story ali praticamente de hora em hora, que é para as pessoas lembrarem, opa, a Milena fala de comunicação. Então, as pessoas hoje já associaram a Milena Cerro com comunicação. Então, quando alguém precisa de alguma coisa de comunicação, elas já me procuram. E a comunicação é fundamental nesse processo de projetar a nossa imagem, seja como marca pessoal, seja como organização. Se você quer ser lembrado, você precisa ser visto. E para isso você usa da comunicação. De saber comunicar exatamente aquilo que você faz, como que isso gera benefício para a pessoa, como que isso gera uma transformação na vida da pessoa, o valor que isso tem, aquele valor que geralmente é imensurável, né? O valor que o seu produto, o seu serviço tem. Então é comunicação constante, não só com os seus clientes, mas com os seus futuros clientes também. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui do seu Simoni. Deixa eu ver. Milena e Camila. Será que a comunicação dentro da empresa depende do nível social e acadêmico de cada cliente, visto que podemos usar a mesma linguagem? Aqui só aparece isso. Parece que tem continuação, mas não está aparecendo para mim. Tá. Mas eu acho que por aqui já dá para a gente captar. Vai Já. lá, Mi. Foi o que eu falei anteriormente, eu não sei se estava aqui, da questão do mapeamento de públicos, porque existe essa diferença mesmo. Então, tem pessoas que têm uma formação universitária, tem pessoas que só têm o segundo grau, tem pessoas que nunca estudaram, mas que não deixam, não é por isso que deixam de ser seu cliente. Então, a empresa, a organização e nós também como pessoas, devemos ter essa preocupação de mapear quem é o nosso público e de separar quando for necessário. Ah, eu preciso separar aqui porque esse público tem um conhecimento acadêmico. Então, com esse público que tem um conhecimento acadêmico, eu posso levar uma informação mais técnica, uma informação mais científica. Com um público que não tem, que é um público mais simples, que não tem, de repente, uma formação técnica, uma formação cultural, eu preciso trazer e transformar a informação científica em algo muito simples, em algo que qualquer pessoa consiga entender. Eu falo às vezes que, poxa, eu preciso explicar isso de uma forma que a minha mãe, que não tem informação, entenda. Se ela entendeu, eu posso levar para os meus clientes. Se ela não entendeu, eu preciso achar novas palavras, eu preciso achar uma nova forma de comunicar. Então, essa separação de públicos é importante por isso. Porque a gente acerta a linguagem específica de cada público nosso. Olha, uma coisa assim muito prática, né? Se eu virar aqui para uma mulher e falar, ferve 2 copos de água, ela vai lá, vai pegar a canequinha, vai ferver os 2 copos de água. Se eu falar para o meu marido, ele vai pegar 2 copos e pôr em cima do fogo. É a mesma coisa. Então, por isso a necessidade da gente saber como conversar com cada público e saber ser o mais claro e mais minucioso possível, para que não haja problemas. Agora, assim, a gente tem 6 minutos, Mi, e temos mais perguntas. Nossa, passou rápido!
Não é, Ru? Adoro! Ah, não, adoro live que eu paro e falo assim, nossa, eu ficaria mais 4 horas tranquila. Mas aqui a gente tem uma pergunta do seu João Calulo, que é uma pessoa muito querida, que também está fazendo live, também está somando na vida das pessoas nesse momento. E ele pergunta assim, qual é a melhor estratégica para manter uma boa comunicação? Eu acho que isso acaba dando para fazer um resumão de tudo nesses minutos que a gente tem. Com certeza, a melhor estratégia para a gente ter uma boa comunicação. Acho que o primeiro ponto é a gente cuidar da gente. Ter esse conhecimento, expandir a consciência sobre a gente mesmo e cuidar, né, naquela questão que a gente começou a falar lá no começo da live, cuidar da nossa energia, cuidar um pouco das nossas emoções, de como a gente vai passar. E é importante a gente ter esse cuidado, porque a nossa comunicação interna é a comunicação mais importante de todas. Por quê? Porque ela é a fonte de todas as outras comunicações. Então, se eu não estou organizada aqui dentro, quando eu abro a minha boca, eu jogo a desorganização para fora. Agora, se aqui dentro está tudo bem, se eu conheço os meus sentimentos, se eu conheço as minhas necessidades, se eu conheço os meus desejos, se eu conheço as minhas emoções, está tudo organizadinho, a hora que eu abro minha boca, eu levo essa organização para fora. Eu consigo me comunicar com mais clareza. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa comunicação interna. E aí eu falo do cuidar da comunicação interna como a gente cuida da pessoa que a gente mais ama na vida. Então, pensa na pessoa que é mais importante para você na vida. Provavelmente você cuida dessa pessoa com todo carinho, com todo amor. Então, cuide da sua comunicação interna como você cuidaria dessa pessoa. Outro ponto é ser sempre intencional. O que eu quero comunicar? E isso é para toda a conversa, tá? Conversa com família, conversa com amigos, conversa com clientes, com potenciais clientes. Para um pouquinho antes de falar, pensa naquilo que você vai falar. Hoje muitas pessoas falam para pensar. E o correto é o contrário, é a gente pensar para falar. Qual é a minha intenção? O que eu quero que essa pessoa faça por mim? Qual é a emoção que eu quero causar nessa pessoa? Eu quero deixar essa pessoa feliz? Eu quero deixar essa pessoa entusiasmada? Eu quero deixar essa pessoa muito mais alegre? Qual é a emoção que eu quero gerar? Qual é o sentimento? Às vezes você quer gerar até não é uma tristeza, mas você precisa impactar com uma coisa triste para a pessoa se mover, para a pessoa gerar agir, uma reflexão. Para gerar uma reflexão. Então pensa em tudo isso. Qual é o meu objetivo? Como que eu quero que a pessoa fique? Qual é a emoção que eu quero que essa pessoa sinta? E anotar ali, pô, eu preciso falar, essencialmente eu preciso falar isso, isso e isso. Quando você anota, você já sabe a rota. Por mais que você não tenha essa anotação na hora que você vai falar, você já passou por aquilo, você já vivenciou aquilo. Aí você consegue se comunicar com muito mais clareza. Ter empatia é muito importante uma boa comunicação. Se colocar realmente no lugar do outro e saber que a empatia não é simpatia. Empatia é você de fato se colocar no lugar do outro e perguntar para ele: poxa, o que você precisa que eu faça? Poxa, o que seria legal se eu fizesse para você? E saber escutar. Escuta o que as pessoas estão te falando porque elas estão te contando o tempo todo do que elas precisam. E se você escutar, internalizar e devolver para elas o que elas precisam, você vai ter essas pessoas para sempre com você. Milena, muito Fechou? obrigada. Obrigada Angola a você. te espera. Eu não esperava outra coisa a não ser uma aula brilhante dessa, realmente que acrescentou para todo mundo. Eu já falei para você que eu quero te carregar comigo e eu reforço aqui. Eu tenho certeza que todos os angolanos também reforçam. E olha, pessoal, eu acho que falem, né? Pensem, mas falem. O que você às vezes deixa de falar, o que você deixa de expressar, o detalhe que você deixa de se comunicar com o outro pode fazer toda a diferença, tanto no teu sucesso quanto na tua vida. Então, deixa a vergonha de lado, porque todo mundo tem algo brilhante para poder falar e para passar para o outro. É muito necessário a comunicação. Essa aula eu quis trazer para vocês porque eu sei que a Milena é a melhor. Sigam ela, peçam mentoria, contudo, assim, persigam, não é nem sigam, é persigam essa menina. E realmente aprendam a falar da forma certa. Se comuniquem. Às vezes o que você está deixando de fazer, deixando de se comunicar, é o que pode transformar a tua vida, a tua empresa, os teus negócios, os teus relacionamentos. Tinha aqui um comentário de um outro rapaz que quer arrumar uma namorada que é de Portugal. Se comunique, fale isso para o mundo. Às vezes a tua namorada está aí do teu lado e não está te vendo e não está sabendo o que você está procurando.
Então, diz o ditado, né? Quem não se comunica se estrumbica. É uma coisa assim, não sei se meus angolanos vão entender, mas o resultado não é bom. Isso todo mundo vai entender. Sigam aí a Milena e podem chamar ela no direct, colocar as dúvidas, contratar mentoria, usem e abusem da sabedoria dessa pessoa. Muito obrigada, Mi. Camila, super obrigada. Complementando o que você acabou de falar, tem uma frase que eu sempre falo, que é: a sua voz muda o mundo. A dela é mais bonita que a minha, com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente se permite falar, colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando, a gente consegue